Olá, tucanos, tudo bem? O vídeo de hoje é a continuidade da nossa série O Mistério dos Dois Livros, que é o estudo bíblico para desbravadores de 13 e 15 anos. Hoje estaremos estudando o estudo de número 5, que tem como título Natureza Pecadora. Vamos lá? No livro de Jeremias, capítulo 13, verso 23, lemos o seguinte: Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a fazer o mal. Existem cerca de 14 subespécies de leopardos que habitam desde a África até a China. Como caçadores, eles chegam a ser praticamente invisíveis. Seu disfarce está na linda pele que os confunde nas sombras. O leopardo não é igual à onça que conhecemos aqui no Brasil, apesar de serem semelhantes, ambos têm os pelos manchados. Enquanto leopardos são mais esguios, ou seja, mais finos e compridos, eles também têm manchas circulares e as onças, que são maiores, têm manchas em forma de rosetas. Em regiões de florestas tropicais, ocorre, em algumas ninhadas, um efeito de mutação por melanismo. O que é isso? Melanismo quer dizer que o animal produz mais melanina, que é o pigmento que dá cor ao seu pelo. O que acontece é que essa ninhada de leopardos ou onças nascem totalmente negros, tornando-se o que é conhecido como pantera negra ou onça negra. Mas, se nós olharmos bem de pertinho, vamos observar que esse animal continua tendo suas manchas, elas não deixam de aparecer, assim como foi dito em Jeremias. Mesmo na pele negra, os leopardos apresentam as suas manchas. Nascendo negro ou pardo, seja leopardo ou seja onça, as manchas estão lá. Não se iluda com a beleza desses animais, eles são selvagens e mortais. Mas nós sabemos que não era assim quando Adão vivia com os animais. Eles eram seus amigos lá no Jardim do Éden. Mas o que aconteceu? Vamos descobrir depois da vinheta. Na lição de número 3, Infiltrados, nós aprendemos que o homem foi enganado pelo inimigo de Deus, e agora as consequências da perda do seu domínio sobre o planeta se estendem sobre tudo que o homem controlava. Vamos relembrar o que o homem controlava? Em Gênesis 2,15, nós lemos: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Deus colocou o homem como responsável sobre tudo que ele criara na terra. Sendo assim, depois do pecado, toda a natureza sofre as consequências da queda do homem. Uma das consequências foi o fato dos animais terem se tornado ferozes e perigosos. É por isso que nós não podemos ver as manchas do leopardo de perto aqui na Terra. Vamos ler Romanos 8, 20 e 22 para saber um pouco mais sobre isso que aconteceu com a natureza? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Outra consequência da entrada do pecado no mundo foi as mudanças na natureza humana. O homem havia sido criado à semelhança de Deus, exatamente igual a ele. Mas, uma vez que ele foi enganado, passou a ser naturalmente mau. Isso é confirmado pra gente em Salmo 51, verso 5, que diz: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos assim, não muda em lugar nenhum. Apenas a atuação direta do Espírito Santo pode mudar a nossa vida. No estudo anterior, nós vimos que nós temos um Salvador, Jesus. Isso é confirmado em 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Veja só. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Cristo morreu para pagar o preço dos nossos pecados. E você sabia que existe uma maneira de evitarmos pecar? Um roteiro para ser seguido? Esse roteiro é uma lista de coisas que devemos e coisas que não devemos fazer. Já consegue imaginar o que é? Isso mesmo, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são amplos em sua abrangência, ou seja, em sua cobertura. Eles são tão curtos que crianças podem decorá-los facilmente, mas ainda assim tão amplos que alcançam qualquer pecado possível. João continua falando sobre os mandamentos nos versos seguintes desse trecho que acabamos de ler. 1 João capítulo 2, versos 3 a 6. Ora,
sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Aquele, no entanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, se conhecemos a Jesus, se formos amigos dele, nós vamos buscar seguir os seus mandamentos. Nós vamos procurar viver uma vida livre de pecados, assim como ele viveu uma vida livre de pecados. E como que nós podemos conseguir fazer isso? A resposta está nos ideais dos desbravadores. Mais especificamente, no voto do desbravador. Quer ver? Repita comigo! Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei um servo de Deus e amigo de todos. Veja só, somente através da graça de Deus somos capazes de fazer tudo isso. Vencer a nossa natureza automaticamente má e evitar pecar, procurando ser mais semelhante a Jesus, só é possível pela graça dele. Outra coisa que nós podemos aprender sobre os 10 mandamentos é que eles são divisíveis em 2 grupos. Isso pode ser visto na própria Bíblia. Vamos ler o que está escrito em Lucas 10, versos 26 e 27? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dessa maneira, nós podemos observar que o primeiro grupo dos mandamentos envolvem os 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito ao amor a Deus. O segundo grupo envolve os 6 mandamentos restantes. Esses são resumidos como os mandamentos do amor ao próximo. Então, se você prestar bastante atenção, vai notar que a última frase do voto dos desbravadores se refere aos 10 mandamentos. Quer ver? A frase é, serei um servo de Deus e um amigo de todos. O primeiro grupo, amar a Deus. O segundo grupo, amar ao próximo. Veja só como isso é incrível! É importante sabermos que Deus criou a sua lei para servir de segurança moral e espiritual para todos nós. Os 10 mandamentos, eles são uma expressão do infinito amor de Deus. O cumprimento dessa lei é o grande desejo que o Senhor tem para todos os seres humanos. Não porque ao cumprir os mandamentos estamos fazendo algum favor a Ele, mas porque Deus sabe que isso é o melhor para a nossa vida. O papel principal da lei de Deus na nossa vida é apontar o pecado. Vamos ler o que Romanos 7,7 nos diz? A passagem lê: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então vejam, se não fosse a lei de Deus, nós não saberíamos ao certo se estamos vivendo ou não no pecado. A lei serve como um guia. Quando nós aplicamos a lei, nós sentimos a necessidade de buscar uma vida mais pura. Sem ela, viveríamos sempre mergulhados no erro. A lei de Deus serve então para mostrar a nossa verdadeira condição e criar em nós a necessidade de buscar a ajuda do Salvador. É importante sabermos também que algumas pessoas, até mesmo religiosas, falam que hoje não é necessário dar atenção aos mandamentos. Elas dizem que a lei de Deus não tem mais valor, que foi abolida. Veja só, isso não é verdade. O próprio Jesus disse, não pense que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Isso pode ser lido em Mateus 5,17. Em outro momento, Jesus disse, se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Mateus 19,17. Outra vez, ele disse, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14,21. Não tem o menor sentido Jesus reforçar a guarda dos mandamentos para depois abolir os mesmos. A Bíblia é clara, os mandamentos de Deus valem ainda hoje e valerão para todo sempre. E isso é algo lógico, se nós pensarmos que eles servem para o nosso bem. A palavra de Deus nos diz pelo menos 8 bênçãos que recebemos quando obedecemos à lei de Deus. A primeira dessas bênçãos é a sabedoria e a iluminação. A segunda bênção é a paz. A terceira é justiça. A quarta, uma vida moral e pura. A quinta é o conhecimento da verdade. A sexta, a proteção em frente a enfermidades. A sétima é a longevidade. E a oitava bênção que recebemos quando obedecemos à lei de Deus é a certeza de que nossas orações serão atendidas.
Tudo isso pode ser visto na Bíblia. Vocês podem conferir cada um dos versos que eu coloquei aqui. Que eu e você possamos todos os dias buscar, pela graça de Deus, cumprir a sua lei e os nossos ideais dos desbravadores, para vivermos uma vida feliz em sua companhia, cada dia melhores. Se esse é o seu desejo, faça uma oração, como eu farei agora. Oi, oi, oi! Eu voltei aqui rapidinho só para lembrar vocês de que temos outros vídeos no nosso canal referente a outros estudos da classe bíblica e também a especialidades. Não deixe de conferir! Nos vemos no próximo vídeo.